lá então? Vamos lá então. Aqui Rafael Alves, melhor professor de filosofia do planeta Terra. Essa é a Tilly. Pessoal. E aqui o Jerônimo de Araújo, o maior cinéfilo do planeta Terra, dando um oi. Eu não tenho cachorro no meu colo, então faça assim. Porque, cara, porque o lance é autoestima, velho. É isso aí. Tem cada cara fuleiro aí. Que tá ganhando rios de dinheiro, a gente vai ganhar rios de dinheiro também. A gente é do caramba. Vamos falar hoje de La Casa de Papel, a série do Netflix que estreou. Cara, eu nem sei muito bem quando estreou, mas estreou e fez maior sucesso tardiamente, né? O pessoal foi se ligar que a série é bacana no ano passado. E aí a Netflix correu atrás, comprou o restante da série, que é espanhola, né? Espanhola, né? E vai passar agora, tá por estrear enquanto a gente tá gravando. A gente vai falar dessa série. Antes dá pra gente recomendar rapidinho duas outras séries espanholas também. Uma delas é Merli, a qual o Rafael já fez alguns especiais lá na nossa página do Facebook, né? Ele escreveu vários textos muito bons que dissecam todas as vertentes filosóficas que tem na série Merli. E a outra que eu gostaria de recomendar também é As Telefonistas, uma série muito bacana, né? E todas as três são faladas em língua espanhola, né? E a gente vai falar hoje a respeito de Marx. E antes de mais nada, eu gostaria só de deixar um recado aqui, para qualquer um que vier com ódio pra cima da gente. A gente vai falar dos conceitos filosóficos de Marx, então não venham acusar a gente de nada, não venham acusar a gente de comunista, porque é a mesma coisa se a gente estivesse falando do Fuca, como o Fuca é um carro bom, e alguém quisesse dizer que a gente é nazista. Por favor. Por gostar do Fuca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Esses anos selvagens é bom dar o recado. A gente tem que deixar esse recado. A estrutura do nosso episódio hoje vai ser o seguinte: a gente vai falar de La Casa de Papel, o roteiro e o conceito da série. Depois a gente vai fazer uma ligação com alguns conceitos do Karl Marx que aparecem no seu livro Capital, que muita gente reclama e pouca gente leu. Os conceitos do Marx são esses: conceito de dinheiro, conceito de fetichismo e conceito de mais-valia. A gente vai tentar fazer uma ligação entre a série e esses conceitos. E pra vocês aí de casa que achavam que fetichismo era só aquilo que tá na tua mente nesse momento, não é. Procura o fetichismo no Google, mas não coloca no Google Imagens. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então, se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Ela é uma série que a estrutura, basicamente, é uma estrutura de filme de assalto, como foi 11 Homens no Segredo, Cães de Aluguel e etc. Ela, inclusive, tem referências a Cães de Aluguel, como, por exemplo, os membros do assalto não saberem os nomes uns dos outros. No Cães de Aluguel eles usavam cores, para cada um tinha uma cor, né? E aqui eles usam nomes de cidades famosas. O elenco conta com grandes nomes do cinema espanhol. Para nós são um pouco desconhecidos, mas é bem interessante porque esse é até um serviço que a Netflix, acho que indiretamente acaba fazendo, que é abrir esse campo, né, pra gente conhecer mais a respeito do cinema e do lado cinematográfico de outros países, né, como por exemplo Espanha. Bom, a série ela fala sobre um bando que se reúne sob o comando do personagem do professor para fazer um assalto à Casa da Moeda da Espanha. Por isso o nome da série, Casa de Papel, que seria o local onde o dinheiro é impresso. Quando eles invadem o banco, você percebe que eles querem produzir o próprio produto do roubo. Eles querem imprimir dinheiro. E para poder imprimir esse dinheiro, eles têm toda uma estratégia tal para poder fazer isso, porque eles precisam de um tempo hábil, que se não me engano são 14 dias. E aí a série se passa nisso, são 14 dias que eles precisam ficar dentro da Casa da Moeda, enganando a polícia, mantendo os reféns em segredo, para que possa imprimir o dinheiro necessário. E aí a primeira pergunta que me faz na cabeça é a seguinte: se eles estão imprimindo o produto do roubo, é roubo? Aí que tá. As pessoas passam anos estudando para ter um salário que, na melhor das hipóteses, não deixa de ser um salário de merda. Outro ponto que vale a gente comentar da série é o que? Eles se preocupam muito em fazer a opinião pública estar do lado deles. E para isso, eles têm algumas regras, como por exemplo, não ferir ninguém e utilizar o próprio número dos reféns, o próprio número de reféns do banco a seu favor. Os reféns vão trabalhar para eles no final das contas. Eles vão convencer os reféns a ficarem do lado deles. Chegou um momento lá da série onde os sequestradores falam assim pros reféns: olha, a gente não quer machucar ninguém, a gente realmente só tá interessado em imprimir o seu dinheiro e cair fora, e é importante não machucar ninguém. O professor ele tem isso como um parâmetro moral até, ele é um pacifista e tal. Então eles falam assim pros reféns:
olha, vocês ficam de boa aqui, ninguém vai ser machucado e cada um dos reféns vai ganhar 1 milhão na sua casa. Mas muito cuidado, porque no momento que houver uma só gota de sangue, a gente deixa de ser Robin Hood para sermos simplesmente uns filhos da puta. E no final da série, lá tipo nos últimos episódios, o personagem do professor explica um pouco mais das suas motivações, né? Além das motivações pessoais, ele fala o seguinte: a gente está imprimindo nosso dinheiro porque a gente, pessoa física, pessoas normais, tá todo mundo aqui com problemas das mais variadas formas, tipo, conta atrasada, doença, o caramba 4, sabe? Desgraças como a vida de todo mundo. Por que o governo não nos ajuda? E quando uma pessoa jurídica, bancos e empresas, como na crise de 2008, precisaram de socorro do governo, o governo imprimiu o dinheiro necessário, até mesmo reformulou algumas leis para poder ajudar esses bancos. Por que quando o banco e empresa está quebrando e falindo, grandes bancos, grandes empresas, né, estão falindo, o governo ajuda, mas quando é a gente aqui, pessoas normais, eu cheio de dívida para pagar e o governo está aqui para mim, né? E porque a economia funciona mais ou menos dessa forma. Se tu tem uma empresa, digamos, pequena ou de médio porte, e o dono dessa empresa simplesmente um dia decidir que vai largar as coisas, como se fosse um carro descendo uma lomba e ele simplesmente decide largar o volante, aquela empresa, ela tem um tempo até quebrar de fato. Por quê? Nesse tempo que ela existiu, ela arrecadou grana, ela conseguiu ficar com uma certa fama, ela conseguiu ganhar clientes, então há um tempo até ela realmente fechar. Para as grandes multinacionais, o governo mesmo dos países e a estrutura capitalista trabalha de uma forma que vai garantir que eles nunca vão fechar. É como se o cara estivesse dirigindo, bêbado, matasse um monte de gente no trânsito, e aí quando ele fosse preso, alguém falasse, não, esse cara ele é importante demais para ir preso. Já se perguntou em algum momento o que é dinheiro? Porque eu jogo essa pergunta para os meus alunos do ensino médio e tal, e a maioria nunca se perguntou. O que é dinheiro, afinal de contas? Além de ser um papel colorido e tal, por que ele tem um valor diferenciado? Marx vai explicar no seu livro O Capital, o livro 4, que é o livro mais desconhecido do Marx, né? Foi publicado póstumamente. Marx vai explicar o que é dinheiro. Ele vai dizer assim, dinheiro ele é essencialmente um valor de referência para poder qualificar ou então valorizar a força de trabalho. Como os trabalhadores produzem coisas, eles valem essencialmente a sua força de trabalho. Dinheiro, portanto, nada mais é do que um valor de referência que estipula o quanto vale a sua força de trabalho, o tempo que você trabalhou, quais ferramentas você utilizou. O dinheiro, então, é só isso. O dinheiro ele é um valor simbólico que simboliza a sua força de trabalho. Isso é o que é, ou melhor, o que deveria ser. Porque quando a gente fala de mais-valia, complica tudo. E a pessoa, por exemplo, que trabalha para conseguir o seu dinheiro no final do mês, muitas vezes ela investe o dinheiro no próprio produto que a empresa dela produz. Então há um ciclo muito estranho aí, né? Porque tu ganha dinheiro daquela empresa e tu gasta com aquela empresa. Esse ciclo ele é explicado através da mais-valia, né? Uhum. O que é mais-valia? Mais-valia é o que sobra. Tipo, se o dinheiro, por exemplo, é a sua força de produção, então você pega assim, você produziu um item, sei lá, um botijão de gás. Você gastou tantas horas para fazer esse botijão de gás, aí você tem que calcular o seguinte, para poder ter um valor agregado. Você tem que calcular o valor que o botijão de gás vai ser vendido, para que ele possa pagar a sua mão de obra, o material, todo o maquinário envolvido. No final das contas, depois que você dividir todo o dinheiro que foi envolvido na produção e venda do botijão de gás, a conta devia dar zerada. Mas não dá. Ainda sobra, né? Sobra. Ainda sobra. Tio, quem tá sobrando aqui é você hoje, Tio. Tadinha. Esse dinheiro que sobra, que é o lucro, ele tem uma função. Na verdade, o nome é mais-valia, mas algumas pessoas chamam de lucro de modo um pouco errado. São coisas diferentes para Marx. De qualquer forma, essa mais-valia ela tem uma função. Ela faz com que você possa pegar esse dinheiro excedente e reinvista ele, né, não só no negócio, mas em outros, para você poder virar um rentista, vira só um valor lá um valor digital numa tela qualquer, para que você possa ter um sistema econômico baseado no crescimento infinito. Se a gente for entrar em outros aspectos, por exemplo, indústria da guerra, indústria sexual, esses outros pequenos satélites que orbitam ao redor disso, a gente fica aqui horas, né? Nossa, horas infinito. Falando, né? Porque economia é realmente um assunto bastante profundo. Por que esse dinheiro existe? Por que existe esse excedente? Para as pessoas, para nós, podemos comprar coisas, podemos consumir. O capitalismo vive disso. E no final das contas, essas coisas que a gente compra não tem mais o seu valor real. Eu estava dando um exemplo para o Rafael, a gente estava procurando alguns jogos na PSN, jogos ali antigos, jogos de 2013, por exemplo, né, jogos que já tem lá seus 5 anos, custando R$200. Da onde, né, cara? Da onde? Então, assim, tu não tá mais pagando só o jogo, tu tá pagando a franquia, tu tá pagando todo o significado, todo aquele, inclusive até aquele inconsciente coletivo que tem dentro daquele jogo.
Tu não tá mais pagando simplesmente um jogo, porque inclusive não existe mais nem a mídia física, né? Não existe mais nem CD, tu simplesmente baixa o jogo, né? Então tu tá comprando justamente toda uma questão que vem ao redor daquilo ali. Como por exemplo, em termos de roupas, tu não compra mais só a roupa da marca tal, a marca X, a marca Y. Tu compra todo um conceito que vem junto com aquele conceito da roupa, né? Ah, se o cara que usa aquela roupa, o cara é desse ramo, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Você se transforma na mercadoria. É, exatamente. E aí, tipo, tem um exemplo pior ainda que a gente tava conversando, que é quando cidades se tornam mercadoria. Antes de continuar, eu só queria comentar que a gente já fez um vídeo, fizemos 2 vídeos sobre esse assunto. Quando a gente falou de Adorno e Rocarne, a gente falou sobre esse assunto em termos de arte. Você pega cidades como, por exemplo, Gramado, Canela, Campos do Jordão, Sertãozinho no interior de São Paulo. Sertãozinho no interior de São Paulo. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Essas cidades não são mais cidades. Elas são, sei lá, cara, tipo, tem todo um valor agregado. Elas estão muito relacionadas com o produto principal, o produto principal produzido naquela cidade. Como por exemplo, Sertãozinho, no interior de São Paulo é muito forte a produção de cana-de-açúcar. Então, tudo que está em volta da cidade, desde as empresas que estão ali, ou por exemplo, os cursos que os jovens fazem depois de terminar o ensino médio, tudo tá ligado à cana-de-açúcar. Ela não vale mais seu cidadão, ou sua individualidade, por exemplo. Exato. Vira um produto, cara. E em Gramado, por exemplo, é muito focado em cima do turismo, em cima do mundo do chocolate, né? Porque é o que a cidade vende pro mundo. Então, ali, por exemplo, muitos jovens, tu vai ver, já estão terminando o ensino médio e se direcionando para estudar hotelaria, estudar turismo, no modo geral, ou trabalhar, ou montar uma loja de chocolates, porque é o que a cidade trabalha, é o que a cidade vende, né? Ao mesmo tempo, quando você pensa em Gramado e em Canela, você pensa naquela mágica, tipo, é um pedaço da Europa no Brasil. Você não pensa só na mercadoria que ela vende, você pensa em todo o valor agregado que ela traz. E Rio de Janeiro, por exemplo, desde as novelas até os filmes, a cidade é vendida como uma cidade turística, uma cidade, um verdadeiro paraíso. E é realmente, né? Quem visitou o Rio sabe que é um lugar muito bonito. E eles vendem sempre aquela imagem do turismo internacional e etc. Bom, a pergunta que a gente quer deixar para você agora de final é o seguinte: se dinheiro é força de trabalho, se o lucro, que é a mais-valia, não deveria existir e o produto não deveria passar pelo processo de fetichismo, mas valer de fato que ele foi empenhado, quando você imprime dinheiro, você ainda é ladrão? É que tá a pergunta. Pois é. Não é ético, de algum ponto de vista, você pedir para você aquilo que o governo dá para as empresas? Então é isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês comentarem, né? Comentem sobre esses assuntos, comentem, deem as suas opiniões. E a gente quer agradecer a vocês aí, porque o canal, o projeto Cine Sofia está crescendo cada vez mais, né? E não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página do Facebook. Tá crescendo, né? Todo dia tem texto, toda semana tem vídeo, tem os cursos do Cine Sofia, o negócio tá bem legal, a gente tá bem feliz e, agradecer a vocês, que inclusive foram quem pagou o nosso site, né, cara? Foi uma vaquinha, foi um sucesso. É isso aí. Agradeço muito aí todo mundo, um abraço gigantesco e não morra. É isso. Um abraço. La mattina mi sono alzato